Gente, só continuando. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu vou repetir aqui porque eu estou gravando em 2 celulares. Meu nome é Luzinete Alves, dirigente do CMA, Casa dos Mestres Ascensionados. CMA é uma casa de cura. Cura energética, cura espiritual. É uma casa ecumênica, né? Na realidade, nós somos todas as religiões que pregam o Evangelho de Jesus, não somos de uma única religião. Nós acreditamos em todas aquelas que pregam e seguem o que Jesus ensinou. E a nossa casa é para curar males espirituais, físicos, emocionais, doenças, né? Então, o objetivo da nossa casa seria isso. Seria a cura, seria a expansão de consciência, seria o conhecimento, né? Porque o conhecimento nos liberta, né? A pessoa que não busca o conhecimento, tá? Ela realmente está fadada a ter problemas no futuro, né? Está fadada a não poder retornar à Terra. Então, nós temos que buscar esse conhecimento. E a nossa casa funciona em Ribeirão Preto, na rua Afonso da Arantes 120, casa 1, em frente ao Fórum Trabalhista. Funciona toda segunda e quarta-feira, tá? Às segundas-feiras nós temos atendimento com os pretos velhos, para você receber uma orientação. Enquanto você está se consultando, você vai passar por um passe, por uma desobsessão, pela limpeza. Shell, bem-vindo, meu anjo. Você vai passar por uma limpeza. Meu amigo da barbearia, bem-vindo. Vou nas orações ali, vou deixar lá depois eu pego. Então, boa tarde, meu anjo. Saudade sua, Shell. Que acontece? Então, enquanto você está se consultando, os irmãozinhos, nossos mentores espirituais, os guardiões, vão te limpando, levando os irmãozinhos desencarnados embora, né? E você vai se equilibrando. E passa também, temos o reiki. Às quartas-feiras é a sua parte da cura. É o reiki, atendimento com a equipe espiritual da casa, que é dirigida pelo Dr. Rudolfo, que é um médico alemão, composta também pelo Dr. Fritz e Dr. Bezerra de Menezes. Então são esses 3 médicos aí que trabalham aí na cura do pessoal, né, na cura dos nossos consulentes. Então toda quarta-feira você passa pelo reiki ou passa pelo médico, pela equipe médica, e depois você passa na cirurgia, agendada uma cirurgia espiritual para você, tá? Todos os tratamentos são totalmente gratuitos, tanto o reiki, né, quanto qualquer tipo de tratamento da casa é totalmente gratuito, tá? E é isso. E nosso portão abre às 19h, fecha às 20h. Os trabalhos terminam em torno de 10, 10h30, 11, 11h30 no máximo, tá? E é isso. Serão muito bem-vindos quem quiser vir conhecer o CMA, tá bom? Dirigido pelos mestres ascensionados. Quem são eles? Mestre Jesus e Nossa Senhora Mãe de Jesus, que toda segunda e quarta estão realmente lá conosco, né? E como eu digo sempre, eles vão estar cada vez mais em todas as casas espiritualistas, templos, igrejas, por causa dessa nova transição planetária que está por vir, né? O nosso tema hoje é muito interessante. Jesus disse um dia, esse tema está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Allan Kardec. Diz aqui, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, tá? Interessante isso, né? Ele disse a um outro, segue-me, e ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Que pode significar essas palavras, deixar os mortos e enterrar os mortos? Quando Jesus falou isso, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, tá, que a gente tem que cuidar dos vivos e não se preocupar com os mortos, tá? Por quê? Porque muitas vezes, gente, esse apego ao seu parente que desencarnou, seu amigo, você acaba atraindo ele. Você traz ele para perto de ti, né? Por quê? Porque muitas vezes
no nosso emocional, nossa saudade, nossa chamada, a gente gera uma vibração energética, uma vibração quântica que você atrai esse desencarnado para junto de você. Por isso que muitos parentes da gente não conseguem ficar lá no plano espiritual por causa da nossa dor, do nosso choro, da nossa chamada por eles, tá? Vamos ver o que ele diz aqui. O que pode significar essas palavras? As considerações precedentes mostram primeiro que na circunstância em que foram pronunciadas não poderia exprimir uma censura contra aquele que considera o dever de piedade filial de enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. Tá? Então, o que ele quer dizer isso aqui? Não é que você não devia ir lá enterrar o seu pai, sua mãe, não é nada disso. É que a gente tem que deixar que... Bem-vinda, Ana. Beijo, meu amor. A gente tem que entender que quando a pessoa desencarna, ele vai para um outro patamar, vamos dizer, para outro andar espiritual. Ele vai para outra esfera espiritual. Sandra, bem-vinda, amor. Então, o que acontece? A gente tem que deixar que eles fiquem onde eles se encaminharam para ir. Por dois motivos. Por que nós não devemos ficar atraindo os desencarnados para perto de nós? Por dois motivos. O primeiro dele é que às vezes eles estão lá numa escola, num aprendizado. Boa tarde, Sandra. Um beijão, meu amor. Numa escola, num aprendizado, eles estão lá. E a gente, ao chorar por ele, ao chamar por eles, a gente atrai eles para perto. Porque aqui na Terra, nós encarnados, nós temos uma proteção na nossa mente, né? Que faz com que ninguém nos atraia para longe, né? Quando a gente desencarna, a gente perde esse campo, essa caixa que protege o nosso espírito, né? Então o espírito fica livre. Então ele vai para onde a mente dele levar. E quando você chama um parente desencarnado, a sua mente vai conectar com a mente dele e você vai atrair ele para perto de você. Ele vai sentir sua dor, seu sofrimento. Então duas coisas acontecem nesse momento. Uma delas é que quando ele é atraído para perto de você, ele vai ver sua dor, seu sofrimento, ele vai sofrer junto. Segundo, para ele ficar perto de você, ele vai usar o seu ectoplasma. É uma fumacinha branca que sai dos nossos chakras, da nossa aura, do nosso organismo, né, do nosso corpo espiritual, nosso corpo físico. Essa fumacinha chamada ectoplasma, eles precisam dela para eles ficar colados perto de você. E quando eles usam esse ectoplasma seu que você fornece, você fica sem energia, você fica fraco, você fica cansado. Eles vão sentir bem ao estar ao seu lado, tá? Eles vão sentir bem, mas você não vai. E se ele estiver com a dor, uma doença, você vai sentir essa dor e essa doença. Por isso que muitas vezes, tá? As pessoas desencarnam e não conseguem, ficam ali em volta dos parentes. E às vezes aquele parente, por exemplo, a pessoa desencarnou porque tinha um vício da bebida. E o filho nunca bebeu. De repente esse menino passa a beber. Por quê? Porque aquele parente que tinha o vício da bebida vai usar o filho para continuar bebendo. Vai continuar usando o filho, se aproximando do filho para continuar naquele vício. Então, por isso que a gente não deve misturar as coisas. Espírito fica onde está espírito, gente viva fica onde está gente viva, tá? Porque não vai fazer bem. Esses artistas famosérrimos, né? Que tem milhões de seguidores que amam eles, que sofrem por eles. Quando eles desencarnam, eles têm que ficar muitos e muitos anos adormecidos. Porque eles não conseguem parar lá em cima. Porque o povão começa a chorar e puxar, atrair ele para a terra. Começa a chorar e atrair ele para perto, aqui para a camada da terra. E ele não consegue ficar lá. Aí eles põem ele para adormecer durante muitos anos, para que ele pare de ficar vindo aqui para a terra. Entendeu? Então, a gente tem que deixar os mortos em paz. Tem muitas pessoas que os pais morrem, ou o parente morre, e ele fica chamando. Ai, pai, me ajude. Ai, mãe, me ajude. Vem me ajudar, eu não estou bem, não sei o quê. Gente, eles não vão poder te ajudar. Quem vai te ajudar são os espíritos, os protetores que estão aqui na esfera terrestre, teu anjo da guarda, Jesus, Nossa Senhora, esses vão te ajudar. Mas o seu parente não vai poder.
A não ser que ele esteja muitos anos luz, né, de espiritualidade, que ele possa ter a permissão de vir na Terra te ajudar. Mas isso ele tem que ter uma certa evolução espiritual para fazer isso, né? Porque senão ele vai te atrapalhar. E você vai atrapalhar o caminho dele. Às vezes ele está lá na escolinha estudando, você começa a chorar por ele, ele faz, vem parar perto de você. Tá? Porque ninguém morre. A gente só perde esse corpo físico, ó, essa matéria. A gente só perde isso. Nosso espírito, ele nunca morre. Então, quando a gente desencarna, qual é o caminho que a gente vai? Para onde a gente vai? Você já imaginou para onde você vai quando você morre? Depende do grau de evolução espiritual que você tiver. Se você tiver um certo grau de espiritualidade, de conhecimento, tá? Você vai ser recebido por parentes que já desencarnaram na sua frente, ou espíritos de luz, ou protetores espirituais, vão vir te buscar e te levar. Agora, porém, se você tiver muitas dívidas a pagar com uma pessoa muito ruim, você vai ser sugado, né? Você vai, vibracionalmente, vai ser atraído para umbrais, que são locais de provação, de resgate kármico, é como se fosse um inferno, né? São infernos, são locais onde você vai passar frio, você vai passar fome, você vai ficar ali perdido naquela energia, naquela vibração, porque é o que você vibra. Mágoa, raiva, ódio, insatisfação, erros, defeitos. Então, muitas vezes, você vai ser sugado para esse lugar. As pessoas que não têm evolução espiritual, ou que são rancorosas, maldosas, não seguem o que Jesus ensinou, muitas vezes elas vão para lá. Para elas aprender a lei da ação e reação, para elas aprender a dar valor no corpo, principalmente o suicida. Aquela pessoa que suicida, ele vai parar nesses vales dos suicidas, nos umbrais, né? Por quê? Porque a vibração dele, por dois motivos. Primeiro, porque é a energia que ele vibra. A energia que ele vibra combina com a energia de lá. De dor, de sofrimento, de tristeza, de arrependimento, de culpa, de mágoa. Essa vibração vai levar ele para lá. Segundo, porque ele, quando se suicida, ele mata o corpo físico. Mas ele não mata o corpo espiritual. Entendeu? Ele marca só o corpo físico. O corpo espiritual dele vai durar até a programação que a máquina dele é que fez para durar aqui na Terra. Suponhamos que você vem para a Terra, você faz uma programação prévia de durar aqui na Terra, vamos dizer 70 anos, 80 anos. Vamos dizer que você fez uma programação para você durar aqui na Terra 80 anos. Então, somente aos 80 anos, seu cordão de prata vai ser rompido. Tá? Aí o cara suicida, o que acontece com ele? Ele suicida com 40 anos. Ele se matou. O que aconteceu? Ele matou o corpo físico, mas ele não rompeu o corpo espiritual. Então ele vai continuar ligado àquele corpo até inteirar 80 anos, que é quando vai se romper, né, o corpo espiritual dele, quando ele vai perder essa conexão. Então ele não pode ir para o plano espiritual porque ele tem esse corpo espiritual, né? Então ele não pode ir para lá, enquanto esse corpo não for desconectado, desligado, então ele não pode ir para lá. Aí o que acontece? Ele vai para o umbral, vem aqui para perto dos parentes, depois os parentes faz o evangelho no lar, ou tomam um passe, aí os mentores espirituais levam ele de volta para o umbral, ele dá sossego, fica lá, né? Aí depois mamãe, papai, que saudade, quero te ver e tal, atrai ele de novo, porque o que atrai os espíritos para perto de nós, gente, é nosso pensamento, é nosso chamado mental deles, porque eles não têm essa capa, essa máquina que protege a mente. Então eles vão aonde a mente dos outros os levarem. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que não adianta você pede para Jesus, para os santos, para os orixás, para os índios, para os caboclos. Tem milhões de seres de luz que você pode pedir ajuda e não o seu parente. Por isso que fala, deixe que os mortos cuidem dos mortos. Eu tenho uma cliente, uma consulente lá do centro, que ela perdeu o filho, ela chegava todo dia indignada. Mas ela sofria, ela não aceitava, né? Com muito custo, tá? E ela começava a ficar doente, estava sempre doente, sempre sem energia, sempre triste. Aos poucos ela foi entendendo que ela tinha que parar de chamar o filho. Ela chamava o filho todo dia, meu filho vem me ver, meu filho eu quero te ver todo dia. E ela estava sempre doente, passando mal, triste. Até o dia que a gente explicou isso para ela, que ela tinha que deixar os mortos cuidar dos mortos, ou seja, desde que os parentes desencarnados que já foram, que cuide dos mortos, que cuide dos seus parentes desencarnados, entendeu? E não você ficar chamando ou fazendo qualquer coisa.
Então ela entendeu. E ela, na medida em que ela parou de chamar por ele, ela sarou, ela curou das dores, ela curou daquela tristeza enorme que consumia ela, né? Que devorava ela. Então, quando Jesus falou, deixe que os mortos cuidem dos mortos, é para o nosso bem. E para o bem desse morto. Enquanto você não parar de chamar a mamãe e papai, eles não vão ser encaminhados para o plano espiritual. Eles vão ficar entre os dois mundos. Nem tá lá no plano espiritual, né? Nem tá aqui na terra, porque eles não conseguem estar, porque não tem mais corpo físico, né? E aí ele fica nessa luta, vai para o umbral, volta aqui para a terra, vai para sua casa, você vai no mercado, ele vai junto, você vai na padaria, ele vai junto, você vai passear, ele vai junto, ele fica ali com você. E a sua vida fica ali procrastinando, com aquela energia que vai te trazer dor de cabeça, mal-estar. Muita gente não sabe que às vezes a dor de cabeça ou mal-estar é a aproximação de um espírito. Tem dores, doenças que são única e exclusivamente em razão de uma obsessão espiritual. Por exemplo, a pessoa quer fazer um mal para você. Ela fala assim, eu quero matar fulano. Eu quero matar. Vai lá na macumba, pega esses pais de santo, que não são pais de santo na realidade, né? Pai de santo, umbanda não faz trabalho nenhum de matar, de amarração, nem nada. A verdadeira umbanda não faz isso. O centro que faz isso não são umbanda. Eles se intitulam umbandistas, mas não são. E essas pessoas que fazem esse trabalho pro mal, para matar alguém e tudo, eles são contratados, né? Para poder fazer aquele mal. E ele tem muitos espíritos que são prisioneiros deles, que estão doentes. Então o que acontece? Ele pega um espírito desses que é prisioneiro dele, doente, e clona no seu, na pessoa que está encarnada. Pega e cola ali, ó, plexo solar com plexo solar, né? Cola a energia dos dois juntos, e aquele espírito doente fica acoplado nessa pessoa encarnada. E aí essa pessoa encarnada vai começar a sentir tudo que o doente está sentindo. Se ele morreu de câncer, né? Ou seja o que for, a dor que ele está sentindo, a doença, tá? Esse espírito está sentindo, ele vai passar para quem ele está acompanhando e obsidiando. Então, se ele tem uma dor profunda no estômago, a pessoa que ele começa a obsidiar começa a ter dor no estômago e nada passa. Gente, vou ter que fazer uma pequena pausa para abrir o portão. Espera aí, deve ser Shopee. Espera aí. Oi, daí. Aí, gente, é assim mesmo, né? Casa, centro, só gasta. Só gasta, né? Seus incensos que eu comprei pro centro. É uma despesa, Jesus. Nita, amor do meu coração, bem-vinda. Nossa, Nita, esse tema é pra você. Esse tema é pra você. Nós estamos falando aqui que a gente deve deixar os mortos aos cuidados dos mortos, né? Porque Jesus falou que quem tem que cuidar de quem desencarnou é quem já desencarnou, e não a gente. Então nada de ficar, papai, que saudade, mamãe, quero te ver, papai, porque você vai prejudicá-los. Você vai trazer eles de lá do conforto, da boa energia espiritual,
tá? Para vir parar aqui na densidade que é a Terra. É denso, gente. A Terra é densa. Então, às vezes ele tá lá estudando, ou tá se recuperando da saúde. Xi, meu amor, saudade de você, beijos. Então, às vezes você tá se recuperando, né? Ele tá lá se recuperando da doença, que muitas vezes desencarna doente. E aí você vai lá e tira ele de lá, traz para cá, para perto de você. Aí a espiritualidade tem que vir, pegar esse espírito e levar lá de volta, né? É o que eu tava falando, é muito doloroso, é muito sofrido. Porque aqui na Terra é um lugar só de passagem. Ninguém morre. Nós viemos aqui para essa cadeinha, né? Quitar dívidas, passar pela lei da ação e da reação. Tudo que eu fiz na vida passada, eu venho nessa para resgatar, né? Entro dentro dessa maquinícia, que é uma máquina, meu espírito está presinho na cadeinha, que é meu corpo físico, para resgatar dívidas, passar pela lei da ação e da reação, ou cumprir alguma missão espiritual que você escolheu cumprir na Terra, né? Porque aqui é só uma passagem. Uma passagem. Às vezes o cara passa 20 anos aqui, lá no plano espiritual ele teve aqui por 2 anos, né? Aqui demora o tempo a passar, né? Mas tá mudando, né, gente? Vocês estão vendo que o tempo tá passando muito depressa. A Terra vai entrar numa nova evolução, vai se regenerar e o tempo vai passar assim. Não vai ser como, né? Como era antigamente. Não sei se vocês lembram. Eu lembro que há 50 anos atrás, eu tinha 55 anos atrás, acho que é 54 anos atrás, eu tinha uns 10 anos, o Natal não chegava nunca. Parecia que levava 10 anos para chegar o Natal. Nossa, como era difícil. E para nós o Natal, eu sei que vocês levaram um baque, por mais, Nita, que a gente esteja preparado para o desencarne, né? Mesmo conhecendo a doutrina, mesmo conhecendo a espiritualidade, que ninguém morre, é difícil. A gente sofre, não tem jeito, a gente sofre. Eu vou contar para vocês a história quando minha mãe desencarnou, né? Uma história legal, que me fez total certeza da existência de outra vida e que ninguém morre. É o baque. Por mais que a gente saiba, né, que a pessoa não morre, mas mesmo assim, ainda existe a dúvida, ainda existe a insegurança. Mas isso é real, ninguém morre, né? Então a gente vem aqui para passar por essa transição. E a Terra é densa, né? Conta a história da minha mãe. A minha mãe, ela adoeceu muito e ela se tornou minha filha. Ela se tornou um bebê. Então ela vivia sempre acamada, né? E eu que cuidava de dia, eu tinha a cuidadora que cuidava dela de dia para eu trabalhar e de noite eu que cuidava dela. E era tudo assim, tudo na cama, banho, é igual um bebê. Só que um bebê que não sai da cama, que não anda sozinho. E aí, nós ficamos muito tempo, né, eu e meu ex-marido, sem sair de casa, porque eu tinha que cuidar dela todas as noites, né? E aí, ela veio desencarne, né? Ela tinha algumas doenças já, e acabou que ela desencarnou, né? E foi difícil porque meu ex-marido falava, enquanto você estiver aqui, ela não vai desencarnar. E o médico já tinha falado, ó, ela já está nas últimas, ela vai... Não tem nada que possa fazer, dentro de alguns minutos ela tá indo embora. Aí ele falava pra mim assim, enquanto você estiver aqui, ela não vai. Eu falei, por quê? Porque sua mente tá segurando ela, você não quer que ela vá. Eu falei, não, isso é impossível. Eu falei, Ele, inconscientemente, mas é. E dito e feito. A hora que eu fui pra casa, ele falou, vai pra casa, vai descansar e volta só à noite. A hora que eu fui pra casa, que eu fui tomar um banho, que eu fui, né, dar uma descansada, ela desencarnou. E realmente... A minha presença, a minha vontade de ter ela comigo fez com que ela não conseguisse se desligar. Aí tu falou, opa, ô neném da mãe, você vai deitar em cima do evangelho hoje? Vai, tira a bundinha daqui, vai. Então deita aqui, vai, pronto, deita aqui pra você participar ali, ó. Ó de cotorzinho, mamãe. Aí, ó, vai coçar a testa. Então o que acontece? Senta aí. Então foi muito assim, foi muito difícil. No que eu fui para casa, ela conseguiu, porque a nossa mente segura o parente que precisa ir embora. Nossa mente, o nosso apego a ele, nossa vontade de ficar com ele, a gente prende ele ali na terra. Então quando eu fui, né, para casa, ela desencanou, né? E por mais que você conversa, né? Olha, fulano, vai com Deus, lá você vai se libertar da dor, do sofrimento, né?
ainda assim é difícil, né? Aí o que acontece? Eu chorava muito, eu comecei a chorar, desesperar e tal, e nossa, pra mim eu não... foi um baque, mesmo sabendo de tudo, mas eu sofri muito. Aí chegou o dia da missa, de 7º dia dela, foi meu ex-marido, né, na missa. Aí eu tô lá na igreja, Jaine, beijo meu anjo. Aí eu tô lá na igreja, de repente eu vi chegar a minha mãe. Um vestidinho azul clarinho e duas pessoas trazendo ela, né? Ela desceu assim, aquela imagem do lado do padre, né? Ela estava do lado esquerdo do padre. E o padre lá fazendo a missa. E eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, é a minha mãe, né? E aí, o meu ex-marido falou, você tá vendo o que eu tô vendo? Eu falei assim, depende, você tá vendo. Porque o que eu tô vendo aqui, eu não consigo nem explicar. Porque por mais que você acredite em tudo, você ainda duvida, não tem jeito. Aí eu falei pra ele, a hora que eu falei a minha mãe, ele falou, Dona Madalena, falamos juntos. Aí eu falei, nossa, então não tô vendo sozinha. Aí eu falei assim, de que lado do padre que ela tá? Ele falou, do lado esquerdo do padre. Eu falei, então, que roupa? Aí ele perguntou, que roupa que ela tá? Eu falei, uma roupa azulzinha, parecendo de hospital, parecendo aquelas camisolinhas de hospital. E aí fomos fazendo pergunta um pro outro, que jeito que é o cara que tá do lado direito dela, que jeito que é... E nós vimos que ele estava vendo o mesmo que eu estava vendo, o mesmo. E aí os guias, os mentores que estavam com ela, né, soltaram ela um pouquinho, pode andar, porque ela morreu totalmente travada, ela não andava mais. Ela só mexia os olhinhos, o pescoço, a cabeça, né, mas ela não mexia nada, não andava nem nada, nem falava, né. E aí um dos mentores espirituais virou para ela, né, e falou, soltou ela, pode andar, você já pode andar, pode dar seus passinhos. E aí ela deu aqueles passinhos, né? Foi muito emocionante de ver ela andando de novo. Foi muito emocionante, né? Eu lembro que eu comecei a chorar na hora, né? Meu ex-marido também. E ela dando os passinhos, eles soltaram ela, você já pode andar, pode dar seus passinhos. E ela olhava para mim com aquela semblante de alegria e felicidade, é como se eu ouvisse, eu estou bem, né? Eu estou bem, não estou mais doente, né? E aí, sabe o que eu fiz? Eu cheguei em casa. Mudei tudo que tinha no quarto. A cama dela, ela era dupla. Quando eu virava a cabeceira da cama pro lado de lá, era rosa, pro outro lado era azul. Então, do lado rosa era o que tinha cabeceira. Que eu fiz o quarto dela igual um quartinho de bebê. Tinha tudo de bebê no quarto dela. Primeira coisa que eu cheguei, eu peguei e troquei a cama, tirei o rosa, botei o azul, tirei todas as lembranças, tudo que me lembrasse, tá? O estado da doença dela, a situação dela. Troquei, tirei, mudei o quarto, mudei tudo, tirei todas as coisas dela, doei tudo, peguei todas as fotos dela, tudo guardei, porque eles falam que quando a pessoa desencarna, você não deve guardar deixar fotos do desencarnado ali à vista, porque é um jeito que a sua mente faz conexão com ele, você atrai ele para perto de você. Então você tem, primeira coisa, tira tudo, tudo que lembra, tudo que tem energia dela, porque a roupa tem energia da pessoa. Isso tudo faz com que ela fique presa à terra, conectada à terra. Então a primeira coisa que tem que fazer, tira tudo, todos os pertences, doa tudo, tudo que lembra ela, guarda as fotos numa pasta, põe dentro do guarda-roupa, e foi o que eu fiz. Nunca mais chorei, parei de chorar ali, entendeu? Então, gente, eu sei que não é fácil, não é fácil. A gente fala, isso é fácil, porque eu sei da vida espiritual, sei que ninguém morre. Filhinho, não é assim. Não é assim. Silvana, meu amor, beijos, tá? Não é assim. Por mais que a gente acredite na reencarnação e tudo, quando é a nossa vez não é fácil. Mas o que a gente tem que fazer é procurar desligar. Quanto menos você pensar no seu parente, menos ele vai sofrer por você. Tem pessoas que não conseguem ir para o plano astral, de tanto que a família fica ali prendendo ele. Esse aqui é a minha Maria, meu amor, beijos. De tanto que a gente fica prendendo a nossa mente. Traz ele, Verusca, bem-vinda, amor. Nossa mente traz esse parente para perto da gente, né? A gente atrai ele. Ele não tem paz. Por isso que eu tava falando, os artistas, bem, você tá louco quando o artista morre, eu quero nunca acontecer isso comigo. Porque o cara fica ali todo mundo chamando ele, chorando por ele, aclamando, ele tem que ficar lá. Lúcia, bem-vinda, amor. Ele tem que ficar lá preso,
né? Lá em cima eles põem ele em umas câmaras de sono, onde ele fica dormindo por muitos anos, até as pessoas esquecerem dele. Então vocês acham que ser artista é fácil? Mas não é fácil mesmo. Para ele desligar aqui da Terra é muito difícil. Fica anos lá em câmaras de sonolência, lá dormindo, até o povo esquecendo dele. E tem artistas, gente, que até hoje, né? Quantos artistas já morreram há tanto tempo, até hoje o povo ainda chora por eles. Então por isso que Jesus, quando Jesus falou, deixai que os mortos cuidem dos mortos, é porque senão eles não vão ter paz. E nem a gente, porque a gente adoece. Por que todo mundo, esse mundo é como é? Por causa de espírito desencarnado. São espíritos que estão nos controlando, nos policiando, controlando a nossa vida. Então quando você está com qualquer coisa triste e tal, nossa, tô com vontade de chorar, sabe o que você faz? Show, espírito chorão, sai daqui, me erra. Sai de perto de mim que eu não tenho nada a ver com você. Vá para onde você quiser, me deixe em paz. Eu não vou ficar aqui, você não vai me usar para chorar. Você não vai me usar para ficar irritado. Você não vai me usar para ficar nervoso. Vai embora. Seja parente, seja for gente, tchau, me erra, sai fora. Sai fora. Cada um no seu quadrado, assim que minha mãe falava. Cada um no seu quadrado. Ele no plano espiritual e nós aqui vivendo nossos karmas, purgando nossas dívidas. Porque o problema da humanidade, a maioria delas, não é os seres encarnados, é os desencarnados. Por quê? Muitos deles são espíritos travosos, que direcionam a nossa vida ou direcionam as pessoas que convivem com a gente. Por exemplo, às vezes você tem um inimigo espiritual, tá? Ele te odeia, ele quer te ferrar de todo jeito. O que ele vai fazer com você? Ele vai na sua mamãe, que é a pessoa que você mais ama, e faz ela brigar com você. Bebê. Faz ela do nada. Chorei sábado inteiro, do nada começou. Pois é, querida. É algum irmãozinho, ó, que colou em você. Ectoplasma gostosinho, ele fica bem, zen, se sente vivo, e você, filhinha, se ferra. Você vai sentir a dor dele, você vai querer chorar. Isso é o mal de quem tem mediunidade. Quem tem mediunidade está 24 horas sob assédio de espíritos de morto, de espírito desencarnado. E todo mundo tem um pouco de mediunidade. Todo mundo. Né, bebê? Até os bichos. Todo mundo tem. Todo mundo tem. De repente, do nada, você fica triste. Dá um mal-estar, dá uma coisa ruim. É espírito que te acessou, filhinho. É o mortinho aí que tá junto com você. Só que você vai tomar um banho, descarrego, vai tomar um passe, vai se limpar, vai fazer o evangelho, vai rezar. Porque o espírito não gosta de rezar não, viu? O espírito não gosta de, já vem ela com essa baboseira que tá falando aí desse evangelho, vou embora. Não gosta de ouvir, ou então vai pra academia. Você quer livrar de espírito? Vai fazer exercício. Porque você gasta sua energia, seu ectoplasma, ele consegue ficar colado em você. Então, filho, vai pra academia. Ó, quantas vezes eu tenho na academia? Você quase não vê. Um lugar que você vê menos espíritos encarnados do mundo chama-se academia de ginástica. É o lugar onde tem menos espírito de morto. Tem um ou outro porque tem conexão de outras vidas com aquele ser, com aquela pessoa encarnada. Mas esses meio perdidão aí que estão por nada aí, dificilmente ficam na academia. Por quê? Não tem ectoplasma para sugar. Tá todo mundo fazendo exercício, gastando energia, gastando ectoplasma. Eles não conseguem ficar lá. Porque o que faz o espírito grudar na gente é o ectoplasma que a gente doa. E quando o cara é médio, não vai no centro para poder jogar aquele ectoplasma lá, para eles levarem esse excesso de ectoplasma embora e ele ficar equilibrado, onde ele vai ter uma falange com ele. Tem um monte. Eles falam que para cada um encarnado tem 30 mortos. E para cada um de nós, no mínimo, tem 7 nos acompanhando. No mínimo. No mínimo você tem 7 irmãozinhos. Tudo que você vai fazer, vai junto. Vai junto. Então, gente, aí ó, sim, cada pensamento orei bastante e melhorou. Exatamente. A Silvana, ela tá me contando, né, que do nada, sábado, ela começou a chorar. Do nada. Aí o que ela fez? Ela foi fazer oração, foi fazer outras coisas, e melhorou. Melhorou. Então, gente, a gente tem que nos libertar dos espíritos desencarnados, eles na deles, nós na nossa. A não ser nossos mentores espirituais, é diferente. Jesus, Nossa Senhora, seu anjo da guarda, você tem um anjo da guarda 24 horas cuidando de você.
Você tá mal, meu anjo da guarda, ó, leva esse coleguinha para longe daqui, me liberta, me deixa melhorar, sabe? Conversa com os espíritos, conversa com teu anjo da guarda, conversa com Jesus, sabe? Pega um palo santo, acende ele, ó, e joga na aula. Eu vou te mostrar o que é um palo santo. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês, quer ver? Ó, isso aqui é uma bênção, tá? Ó, você tá sentindo mal? É que agora com o ventilador não consegui acender aqui para mostrar para vocês a fumacinha que esse coisa aqui faz. Você tá com foguinho nele. Ó, deixa eu acender ele aqui. Ó, olha isso aqui. Aí, até o gato tá correndo. Ele tem medo do fogo, é gato de bruxa assim mesmo, né? Bruxa que foi queimada, o gato tem medo do fogo. Olha isso aqui. Você passa na tua aura, você limpa as suas energias, passa em tudo, entendeu? Passa na perna, vai limpando. Eles não aguentam a vibração que isso aqui emite, eles não aguentam o cheiro disso aqui, afasta, tá? Olha lá. Passou o pensamento de morte. Olha, tá vendo? A Silvana tá contando o relato que ela passou mal. Sensação de morte, vontade de morrer, né? Meu anjo da guarda me ajudou. Por que isso, gente? Nós estamos aqui interagindo com o espírito. Ah, você não tem um Palo Santo? Pega uma folha, nem que seja um mato. Pega uma folha seca no mato, taca fogo nela e passa na sua aura. Pega folha de eucalipto, que é muito boa, folha de eucalipto seca, muito boa para limpar a aura. Então você limpa a tua aura, pega aquela folha, acende, folha de arruda, de guiné, entendeu? Limpa a tua aura, limpa os miasmas que aquele espírito está deixando para ele ser afastado de você, para ele te deixar em paz, entendeu? E vai fazer ginástica. E meus filhos, quando era pequenininho, que me dava trabalho, muita energia, e eu queria trabalhar, fazer as coisas, e eles me davam, eu falei, vamos fazer ginástica, vamos lá, 1, 2, 1, 2, eu fazia todos eles fazer ginástica. Daqui a pouco cansava e me deixava trabalhar. E estudar, né? Que na época eu trabalhava, fazia faculdade, eles eram pequenos, então era um auê para poder fazer tudo isso, né? E meu ex-marido na época, meu primeiro ex-marido, viajava muito, então sobrava para mim. Então eu tinha que subir as pacanas. Então eu descargo dando trabalho, vinha tudo fazer ginástica. Vamos lá, vamos fazer ginástica. Filho, não fica espírito de porco nenhum que fica do seu lado. Eles não aguentam. Pega o evangelho e abre, começa a falar, e vai tudo embora. Entendeu? Então, gente, nós temos como nos libertar de espíritos desencarnados. Sejam amigos, não sejam, tá? Por exemplo, o espírito que é muito apegado na terra, na matéria. Por exemplo, teu pai faleceu, deixou muitos bens. Cara, esse homenzinho não vai embora fácil. Não vai porque ele é apegado à matéria. Então ele fica lá no carro dele, ele fica na casa dele, ele fica junto com as roupas dele, ele fica ali. Ele fica ali. Ele não vai embora. Sofrendo, porque o perispírito dele começa a transformar. Bem-vindo, amore. O perispírito dele começa a se transformar, tá? E ele vai virando, vai criando aquela forma cadavérica, mas fica ali. Vai parar lá no túmulo dele, começa a ver os espíritos comendo a carne, os bigatos comendo a carne dele. É horrível a pessoa pegar da matéria. Ele não se desconecta daquilo, ele fica ali, vivendo tudo que está acontecendo, tá? Para o corpo dele. Tudo que está acontecendo ali na vida, na matéria que ele deixou. Entendeu, gente? Então a gente tem que se cuidar. Afastar esses espíritos desencarnados da nossa vida, porque eles estão dirigindo a nossa vida. Se ele fala assim, mas eu não acredito em espírito. Eu ouço muito isso, viu, gente? É de evangélico, é de católico, é não sei o que. Não, mas eu não acredito em espírito. Então, vamos lá. Vamos pôr a prova. Você não acredita em espírito. Então, vamos lá. Você é católico. Quando o padre faz uma... Como é que chama lá? Esqueci a palavra que a igreja faz lá, quando a pessoa está endiabada, como é que chama esse termo, gente? Será que alguém me lembra aí? Exorcismo. Quando o padre na igreja católica ele faz exorcismo, o que ele está fazendo, gente? Ele está afastando espírito, entendeu? Ele está afastando espírito. Então você que é católico não acredita em espírito, se você está vendo que a sua igreja faz isso, afasta espírito. Aí tá, vamos para outra religião.
tá? As pessoas estrebucham lá, sai espírito, sai demônio, sai Exu. Tem umas religiões que acham que Exu é do mal, né? Que acha que Exu é coisa ruim. Não é, Exu é espírito evoluidíssimos, que não tem nada a ver com o espírito do mal. Mas isso é assunto para outro curso. Então vai lá, estrebucha todo mundo, tá? Estão fazendo o quê? Estão tirando espírito. Sai demônio, sai desse corpo, sai não sei o quê. Estão tirando espírito. Aí faz aquelas mesas kardecistas lindas, maravilhosas, em que o pessoal começa a doutrinar aqueles espíritos. Meu amigo, você já desencarnou. Segue com esses irmãos da luz e não sei o quê. O que eles estão fazendo? Estão afastando espírito. Tá? Aí vai para a nossa tão conhecida Umbanda, que aí recebe, puxa o espírito, encarna numa pessoa. A pessoa recebe aquele espírito, o trevoso ou não, e é levado embora, é afastado por bem ou por mal, né? Que a Umbanda não tem isso, não. Ou você vai por bem ou você vai por mal. Não quer, tchau e benção, né? O guardião cata pelo laço e leva embora. O que está acontecendo? Está afastando espírito. Então, num ano desse, numa época dessa, de tensão planetária, você não acreditar em espírito, filhinho, Teodoro, você vai ter que estudar. Você vai ter que buscar o conhecimento e estudar. Te aconselho, Livro dos Espíritos de Allan Kardec, perguntas e respostas. Vai lá, tua igreja não responde as tuas perguntas, lê esse livro. Lê esse livro. Lê o Livro dos Espíritos, lê o Livro dos Médiuns, lê o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Busca o conhecimento, gente. O conhecimento nos liberta. Entendeu? Nos liberta. Então, gente, vamos parar de chamar mamãe e papai que já morreu. Dê paz a eles. Dê paz a eles. Tá? Vamos deixar eles sossegados. Quando eles se evoluir espiritualmente, que se equilibrar lá, se curar, aí eles podem vir te visitar, ou você vai visitá-los em sonhos, né? Segundo a espiritualidade, daqui a alguns anos, nós vamos ter TV, que você vai virar o botãozinho e vai falar que seu parente desencarnou. Olha que delícia isso. Isso vai acontecer. Vai depender de você esperar, né, esse momento chegar. Mas vai chegar. Nós vamos ter conexão, tá? Então, gente, vamos nos cuidar, vamos afastar os irmãozinhos, deixa o papai e mamãe em paz, deixa eles evoluir, preparar a sua ida para lá, o seu caminho para lá, porque aqui na Terra, apesar que vai mudar, mas até agora, Edson, bem-vindo, até agora, o planeta Terra é um planeta de resgate kármico. A gente vem aqui para resgatar. Tá? Nossa verdadeira morada, Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Ou seja, a verdadeira morada nossa não é na terra. É nos planos espirituais. A gente só vem aqui para passar por uma prova, para uma escolinha, para aprendizado, para quitar dívidas. Tudo que eu fiz nas vidas passadas, eu venho nessa para pagar. Usando essa maquininha que eu escolhi, gente. Olha só. Eu escolhi essa cara, eu escolhi esse corpo. Não é eles que impõem, vai lá e assim. Eu escolho o corpo conforme o resgate kármico que eu tenho que pagar. Tem mulher que se olha no espelho, nossa, como eu sou feia, como eu sou horrível, como eu sou horrorosa. Por que eu não sou bonita? Porque você escolheu esse corpo, essa pele, esse rosto. Sabe por quê? Porque se você escolhesse ser linda e maravilhosa, você ia cometer os mesmos erros que você cometeu quando foi bonita. Eu mesmo sei que em vidas passadas, eu fui lá em Egito. No Egito eu fui uma mulher muito bonita e judiei de muitos homens. Bem-vinda, Dani. De muitos homens. Por isso eu vim resgatar 2 karmas amorosos. Não foi fácil. Porque eu fiz lá e eu vim colher. E eu escolhi esse corpinho e me arrependi, né? Porque eu podia ter escolhido pelo menos 10 centímetros a mais, né? Tudo que eu vou fazer eu preciso de uma escada, né? Misericórdia. Não chega 1,5 metros. Onde que eu tava com a cabeça? Já falei para Deus, da próxima encarnação, me devolve meus 10 centímetros a mais, porque não dá, ser baixinha não é fácil, não. Hoje eu me afino, mas quando eu era adolescente, tinha um complexo, eu só saio na rua saltando desse tamanho. Hoje, nem consigo usar salto. Porque a gente perde essa insegurança, né? Porque eu sou baixa, porque eu sou feia, porque eu sou bonita. Não existe beleza, gente. Essa matéria não é feia nem bonita, sabe por quê? Cada um enxerga uma pessoa diferente, ninguém enxerga ninguém. Às vezes a pessoa é linda para você, chega e seu amigo, nossa, que cara horroroso, não é assim? Ninguém enxerga ninguém igual. Então, não se ache feia e nem se ache bonita demais, porque às vezes você também não é, o seu ego, né? É a sua vaidade, que te vê linda e maravilhosa. Mas antes de te ver linda e maravilhosa, eu não quero te ver feia e horrorosa.
Então não existe, isso aqui é uma matéria. Minha mãe falava, beleza, não se põe na mesa, não é isso? Então, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um corpo que eu escolhi ser feia para eu não errar de novo, porque a beleza estraga. A mulher muito bonita, ela sofre mais do que a feia, isso é verdade. Porque ela entra muitas vezes em caminhos tortuosos. Você vê as modelos, então, elas não conseguem, elas não vivem. Elas vivem para manter que ela não come nada de gostoso, porque tudo engorda. Muitas entram na paranoia da bulimia. Então, são coisas assim, não é fácil. A vida de ninguém é fácil. Por isso a gente tem que aceitar como a gente é. Se aceite como é, se ame como é. Esquece se você é feio ou bonito, porque não existe na Terra feiura ou beleza, não existe. Isso é padrão dos seus olhos, está aqui na sua forma de enxergar, entendeu? Outro dia eu estava falando para a moça, né? Ai, mas eu me acho tão feia. Eu falei assim, olha, o que faz a gente ser feia é a nossa mente, é a nossa vibração, tá? Se você não se ama, se você não se valoriza, você não vai atrair uma frequência para ser bela. Porque até a beleza é uma frequência. Ela falou, mas não sei o que, eu dei exemplo da Jojo Todinho, gente. Agora ela fez, né, aqueles regimes tudo, tá magrinho e tudo. Mas lembra o tamanho dela e os caras que ela arruma? Cada um pedaço de mau caminho. Porque ela é segura de si. Mesmo sendo gordo ou não importa, eu sou linda, maravilhosa e acabou. Então todo mundo vai ver ela linda porque ela se vê linda. Então a gente é conforme a gente se vê. Escolhi ser cheia de sardas. É isso aí, Silvana, você escolheu. Você escolheu, a gente escolhe esse corpo, gente. Às vezes a gente piora ele ou melhora. Eu falo assim, eu nunca vou fazer uma plástica porque é errado. Filha, não nada é errado. Nada é errado, depende do seu bem-estar. É preferir você fazer uma placa e ficar e melhorar, fazer uma plástica e melhorar a sua autoestima do que você jogar essa baixa autoestima que você tem no universo. Tá? Quando você faz uma plástica, então isso aqui é uma matéria. Isso aqui, vamos dizer que isso aqui é o nosso carro? Você não arruma o seu carro, você não reforma o seu carro, você não arruma a lataria, você não pinta, você não, né? Isso aqui é uma máquina. Qual o problema de você cuidar da sua máquina? Ai, porque essas pessoas puxam daqui, ruga dali, fica... Lógico, tudo tem um caminho do meio. Tem gente que exagera. Muda a cara. Você não tem que mudar a cara que você escolheu. Você tem que melhorar a sua máquina. Agora você estragar, se for fazer tanto, você vai estragar a cara que você escolheu. A máquina que você escolheu para estar aqui na Terra. Tudo tem caminho do meio. Então, uma plástica, uma forma de você melhorar seu rosto, não sei o quê, não tem nada de mal nisso. Não tem nada de mal, você está cuidando da sua máquina. Agora, no exagero, aí sim, você se atrapalha até o seu resgate kármico, né? Com o corpo, com a matéria que você escolheu. Mas cada um, né? Mas voltando ao caso do espírito, gente, a gente tem que se cuidar. A gente tem que caminhá-los para o plano espiritual, cada um no seu quadrado. Cada um, né, no seu lugar, tá? E na Terra, é o que eu falo, a Terra vai ser um local de expiação, ou vai ser um local de regeneração. Então ninguém vai pagar mais nada aqui na Terra. Aquele parente seu que cometeu um grande erro nessa vida e desencarnar, pode ter certeza que ele vai para outra esfera, outro plano espiritual. Então cuide do seu filho para ele ter juízo. Cuide da sua mãe, do seu pai, ajude-os a acessar essa nova dimensão da Terra. Para eles não terem que ser sugados lá para outro planeta. Ensina o teu filho. Ainda há tempo de você educar seu filho, ensinar ele para ele permanecer na Terra. Senão você vai ser afastada dele. Porque Jesus vai chegar e falar, filha, cadê o filhinho que eu te confiei? Que educação você deste para o filho que eu te confiei? Entendeu? Então você tem por obrigação, filha, de endireitar o seu pepino. É de menino que torce o pepino, dizia minha mãe. Você tem a obrigação de cuidar do seu filho. Para hora que ele desencarnar, ele não ficar aqui, ó, sofrendo no umbral e vindo atrás de você, desesperado e passando mal. Então, gente, vamos evoluir nossos filhos. Vamos ajudá-los a crescer. E mostrar para eles que se eles desencarnar fazendo caca, eles não vão para o plano espiritual. Eles vão ficar lá no umbral, nesses locais de resgate kármico, né? E como a Terra está ficando sem umbral, eles vão para o umbral nos outros planos espirituais e não na Terra. A Terra não vai ter umbral mais. Morreu, filhinho, vai para outro planeta.
ou para um umbral do outro planeta, ou encarnar em outro planeta. Mas aqui na Terra não vai ficar, não. Não vai ter umbral aqui, não. Entendeu? Então, gente, vamos ser felizes, vamos buscar o conhecimento, vamos ensinar nossos filhos, nossos pais, vamos preparar os nossos pais para não apegar a matéria, para poder desencarnar e para o plano espiritual ser feliz. Ser feliz. Cuidar das doenças, porque essa doença que você gera no seu corpo aqui, você vai para lá, você vai cuidar dela, você vai para o hospital. Você vai ter que cuidar, porque você plasma a doença no seu perispírito. Então você tem que curar o seu perispírito, que também adoece. Entendeu? Então, gente, deixe que os mortos cuidem dos mortos. Para de chamar papai e mamãe. Para de chamar aquele cantor famoso que morreu. De ficar ali puxando ele para a terra. Não, gente, deixa o povo ir embora. Deixa o povo sossegar, né? Senão nem você vai estar feliz e nem ele. Porque se ele estiver doente, as dores dele você vai sentir. Ah, ele morreu com um tiro no estômago. Tem buraco no estômago, aquela dor. Ele chega perto de você, você vai sentir aquela dor. Por que que muitas vezes você vai no médico, você tá com dor. Você não tá aguentando, você tá se torcendo de dor. Aí você vai lá no médico, ele te vira de cabeça para baixo, faz tudo quanto é exame. Não dá nada. Aí ele fala que você é doido. Manda você pro psiquiatra, ó, filho, sinto muito. Né? Indiretamente, você está desequilibrado mentalmente. Em outras palavras, você está doido. Você não tem nada. Aí você vai pro psiquiatra, né? Começa a tomar aquele monte de remédio, fica dopado, pirado, né? Mas o seu problema não é esse. O seu problema é o espírito, querido. É o espírito que colou com você. Ele tá doente, tá com um buraco, aí tá com a dor nesse lugar, e a hora que ele gruda em você, né? Plexo solar com o plexo solar espiritual dele, grudou em você, você vai sentir tudo que ele tá sentindo. Você vai sentir a dor dele. Por isso que não dá nada no exame, porque tá no espírito. Aí vai lá, passa pela desobsessão, passa no médico espiritual, que eles têm todos os maquinários para desgrudar o espírito doente de você, que é o que o CMA faz. Nossa casa faz isso. Você vai passar lá na consulta do Dr. Rodolfo, no dia da sua cirurgia espiritual, se é irmãozinho conectado, eles vão desgrudar esse espírito de você, vai levar ele embora, você sai da maca curado, filhinho. Muitas pessoas passam na casa, tá? E sai curado. Assisti a novela Amor Eterno. Amor que ele tinha, dor era de outra vida. Eu preciso assistir esse Amor Eterno aí. Amor Eterno, Amor, quero assistir. É isso aí, Dani. Então, a dor que ele tinha era de outra vida, né? Às vezes fica a lembrança do seu perispírito também, né? Às vezes é o espírito colado em você e às vezes é dor de outra vida, uma morte que você teve, tomou um tiro no ouvido, aí você sente aquela dor do ouvido, passa no médico, não dá nada. O que o doutor faz? Muitas vezes faz até a regressão dele, para ele lembrar o que aconteceu e desgravar isso do subconsciente dele para ele se libertar da dor. Porque isso aqui é uma maquininha. O que essa máquina registra, filha, é um problema. É um problema. Às vezes eu tinha um caso de uma criança que eu atendi, tá? Ela tinha uma dor de cabeça que nada passava. Passou por diversos médicos, diversos centros espíritas, tá? E ela nada curava ela, tá? E ela tinha muito medo da mãe sair. A mãe um dia tinha que levar ela junto, porque ela fazia um escândalo. Mamãe não vai, mamãe não vai, mamãe não vai, mamãe fica aqui, papai não vai, ficava ali. É um escândalo para a mãe sair de casa, que a menina não deixava a mãe sair, sem ela. Um dia tinha que levar. É perfeito, ele fez regressão mesmo, é isso aí, através da regressão. Aí essa menina, o que acontece? Ela tinha essa dor de cabeça, passou por vários tratamentos médicos, vários centros, e ela foi passar com o Dr. Rodolfo. Aí foi feita uma regressão nela, viram que numa vida passada dela, ela desencarnou num acidente de carro. E nesse acidente o ferro atravessou a cabeça dela aqui, ó, saiu do lado de cá. E esse ferro prendeu ela no carro, e os pais conseguiram sair do carro, que o carro caiu dentro do rio. Os pais conseguiram sair do carro e ela ficou presa nesse carro, entendeu? Por isso ela tinha essa dor de cabeça. Aí o doutor limpou a memória, né? Porque a gente tem que limpar o que está no nosso subconsciente, limpou essa memória dolorosa dela, né? E explicou para ela o que aconteceu de vidas passadas, que esse fato era da outra vida, que nessa vida ela não tinha sequela, que estava tudo bem, que ela e os pais iam viver bem, sempre juntos. Nunca mais a menina teve dor de cabeça. Sarou. Nunca mais teve.
Então, gente, muitas vezes nossas doenças vêm dos nossos espíritos, das nossas vidas passadas, né? Dos nossos desencarnes dolorosos, né? Doutora Thaís, beijo, amor, hein? Entendeu, gente? Então, a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar e procurar se afastar dos mortos, sejam eles amigos nossos, ou não amigos nossos, ou inimigos nossos, nós temos que nos afastar. Senão você não caminha. Eu estava querendo dar um exemplo, que eu mesmo me cortei aquela hora. Por exemplo, quando a pessoa vai lá no centro de macumba, que eu expliquei, eu comecei a falar aquela hora, não continuei. Vai lá nesse suposto pai de santo, que é o que eu falei, pai de santo coisa nenhuma, porque a Umbanda não faz trabalho para matar ninguém, nem para amarrar ninguém. Quem faz não é Umbanda, eles se intitulam de Umbanda, mas não são. Aí, suponhamos que vai num cara desse. Eu quero matar fulano. O que esse cara vai fazer? Tá? Ele vai pagar esse pai de santo, dar um dinheirinho. Esse pai de santo vai ficar com parte do dinheiro ele vai comprar coisas para um espírito, dono de falange. Então ele vai dar uma pinga, um charuto, vai matar um animal, sangrar um animal, ofertar esse sangue do animal, né, tipo uma oferenda, vai fazer qualquer coisa para esse espírito, tá, ferrar com o outro, matar o outro. Então veja bem o que vai acontecer. Esse espírito, ele tem a paga dele, e ele é dono de uma falange, ele tem vários espíritos que trabalham para ele. Então ele pega toda a falange dele e bota um na sua casa, um no seu trabalho, um na sua mãe, um no teu irmão, não sei o quê. Vai um espírito para cada lugar cuidando da sua vida. E pega um doente e cola em você, fica grudado lá no seu plexo solar ou no seu chakra básico, fica grudado lá. Um doente. Esse doente, a energia vibracional desse doente vai te trazendo doença, vai trazendo doença, vai trazendo doença. Quando você vê, você tá pó da rabiola. Você tá quase morrendo. E vai nos médicos, não dá nada. Não dá nada. Fala que você tá doido, né? Fala que você tá doente da cabeça. Entendeu? Manda você ir pro psiquiatra, manicômio. E não é, você não tá... O problema não é, você não tá doido. Mendes. Bem, não dá para enxergar. Seja quem for, bem-vindos ou bem-vindas. Gente, não enxerga longe não. Hein? Bom, o que acontece? Esse espírito vai atuar na sua vida até te matar, até te desencarnar. E ele vai, eu tenho uma amiga que eu perdi ela na macumba. E eu avisei para ela. Falei, filha, primeiro eu sonhei que ela tinha morrido. Aí eu peguei e liguei para ela. Falei, filha, eu sonhei que você morreu, tá acontecendo alguma coisa? Algum tempo antes dela me procurar, ela me procurou um tempo antes e falou assim, olha, o meu marido me abandonou por causa de uma mulher, ela fez um trabalho. Primeiro ela falou, meu marido me abandonou, do nada, chegou em casa, fez a mala e foi embora com outra. Eu falei, mas como assim? 15 anos de casamento, do nada. De um dia pro outro foi embora. Essa mulher só chorava, aí eu trabalho com a placa quântica, né? E fui consultar a placa, consultar os guias. Ela tinha feito um trabalho de amarração para levar o marido embora. Aí a menina falou assim, olha, foi macumba, amarrou ele na magia, na feitiçaria, né? Ela falou, e agora? Eu falei, vamos desfazer. Aí desfizemos através dessa placa que eu trabalho, desfizemos a macumba e ele voltou para casa. Aí 3 dias ele voltou para casa, arrependido. Falou que não sabia como ele estava com essa mulher, porque ele tinha nojo dela. Era uma garota de programa, que ele se envolveu. E aí ele voltou para casa, de boa, tudo bem. Ficaram felizes mais do que eram antes. Só que essa mulher não aceitou. E começou a ameaçar ela. Vou te matar. Eu vou ver sua boca cheia de formiga no meio do cemitério. E começou a mandar magia para ela. E eu falei, filha, essa mulher tá mandando macumba, você tem que desfazer. Você pode morrer na macumba. Ela, não, porque macumba não vai me matar. E não sei o quê. Ela pegou um câncer de intestino. Ela morreu em menos de 10 meses. Macumba. Ela foi morta na macumba. Menos de 10 meses. A barriga dela ficou parecendo que tinham 10 meses de gravidez, não 9. Em menos de 10 meses essa mulher desencarnou. E a mulher ligava para ela. A ex-amante do marido ligava. Eu vou lhe matar na macumba. Eu vou lhe matar. Eu vou ver você com a boca cheia de formiga dentro do cemitério. E ela não veio. A semana dela vir desfazer o trabalho,
ela desencarnou antes. Ela tinha marcado, tipo assim, para daí 7 dias vir desmanchar a macumba. Ela morreu em 5 dias antes disso. Então, gente, o mal, ele existe. Os espíritos atuam na vida da gente. Atuam. Eles atuam, eles trazem a dor, a doença, a tristeza. A gente vive no mundo, vivemos entre 2 dimensões. Das pessoas físicas e das pessoas encarnadas. Que estão aí convivendo com a gente. Onde quer que a gente vá. Entendeu? Então a gente tem que se cuidar, tá? Vai voltar ao trabalho, Silvana? Vai lá, meu amor. Beijos. A gente tem que se cuidar. Deixe que os mortos cuidem do morto, faz oração. Você viu que você sentiu a presença de um irmãozinho? Enfim, vai rezar. Vai rezar, vai pra academia, vai correr, vai fazer qualquer coisa para você perder esse ectoplasma seu e afastar-se dele. Né? E para, gente. Para de chamar a mamãe, para de chamar papai. Eles não têm como te ajudar agora. A hora que tiver, eles vêm te ajudar sem precisar você chamar. Mas isso, eles têm que ter uma evolução para não ficar preso. Não vem para cá, fica preso aqui, em vez de estar lá, né? Atrasando a evolução deles quando estão aqui. Então, gente, ó, você que perdeu um parente querido, primeira coisa, faz o que eu fiz. Dá tudo que é dele, guarda todas as fotos numa pasta, põe dentro do guarda-roupa, tira tudo, muda tudo. Para que essa energia dele não fique ali atraindo o espírito dele para lá. Fica atraindo ele para lá. Deixe ele em paz, deixe lá. No plano espiritual ele vai ser cuidado, ele vai ter boas energias, ele vai se encontrar. Porque a nossa verdadeira família não está aqui, está lá em cima, tá? Então vamos parar de chorar. Que cada vez que você chora por alguém, teu parente morreu, você suga ele para cá. Como eu falei, ele não tem mais isso aqui, ó. Essa capa mental que é a nossa matéria. O espírito dele é livre, ele vai te ouvir. Ele vai sentir. Assiste o Nosso Lar. Vocês vão ver o que eu tô falando. Assiste a novela Viagem, que você vai confirmar que o que eu tô falando é real. Ninguém morre, gente. A gente só transcende para outra dimensão. A gente só passa para outra dimensão. Certo, meus amores? Então, tá na hora. Tá na hora do aprendizado e a gente deixar nossos parentinhos em paz. Vá no cemitério, Dia dos Mortos, que eles têm autorização para vir te visitar, né? Ou não precisa ir lá, né? Porque eles não estão lá. Lá só tá a carcaça. Precisa ir lá. Dia dos Mortos, finados, né? Existe assim uma permissão para que todos os parentes que desencarnaram venham rever os parentes. E você não precisa ir lá no cemitério para ver seu parente. Acende uma velhinha para dentro da sua casa mesmo, fala, ó, fulano, isso aqui é para você ser feliz e tal, ou faz uma oração, uma prece, né? Quem tem medo de acender vela, faz uma prece, uma oração, entendeu? Para ele. Diga que o ame, porque ele vai ouvir. Ele vai estar próximo de você, ele vai ouvir o seu amor, vai sentir a sua oração de onde quer que ele estiver. Então peça que ele siga em paz, que ele segue os irmãos da espiritualidade. Quem assistiu o Ghost vai entender o que eu estou falando. Assista o Ghost, que vai mostrar. Entendeu? Eles têm que seguir. Faz parte, né? E tudo passa, tudo passa. Essa dor vai passar também. Certo, gente? Acho que a mensagem hoje era essa. E como já tem 1 hora de vídeo, vamos parar por aqui. Certo, meus amores? Então, não esqueçam, tá? Deixa eu ver o que mais fala aqui. A vida espiritual é a verdadeira vida. É a vida normal, né? Então tá aqui. Corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o nosso espírito. Tá aqui, gente, eu estou falando, não, ó. Tá escrito aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxe Allan Kardec, tá? Aí, ó. O espírito é a cadeia que prende, né? A matéria é a cadeia, o nosso corpo é a cadeia que prende o nosso espírito. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que tem amor pelos objetos que lhe pertencem, né? Que é o que eu falo, ele fica ali, emanado em volta daquelas relíquias, tá? Então, gente, é isso aí. Jesus ensina, não vos inquieteis com o vosso corpo, mas pensai antes no espírito. E de ensinar o reino de Deus. Ensinar que a verdadeira vida não é na terra, tá? Então, a sua parte está no céu. É isso, gente. Então, não tem o que a gente questionar. Tá escrito aqui, tá? Não sei o que estou inventando, não.
E eu já vi, já morri, voltei, então eu sei que existe outra vida, eu sei. Mas outro dia eu conto a história da minha morte, experiência EQM, né? Experiência de quase morte. Então eu morri, voltei, eu sei da existência da vida espiritual, eu sei como existe lá. Então acredita em mim, ninguém morre. Teu parente está lá, tá bom? Ou tá aí do seu lado, te fazendo você adoecer. Entregue ele para Jesus, entregue ele para Nossa Senhora. Peça que ele vá seguir o caminho dele. Porque o seu choro às vezes não é seu choro, é o dele. A sua dor da saudade às vezes não é a sua dor, é a dele. Entende isso? Aquela dor que você está sentindo, aquele desespero, muitas vezes não é seu, é dele, que está ali sem poder ficar, né? Wesley, bem-vindo, meu anjo. É isso. Muitas vezes essa dor sua é dos espíritos, não é sua. Você se conecta com o sofrimento dele. Paulo, bem-vindo, meu anjo. Você se conecta com o sofrimento dele e pensa que é você que está sofrendo. Você está sofrendo, a sua dor é esse tamanho. Só que a hora que o espírito que desencarnou, que sente a falta, quer estar com vocês, juntou, a sua dor vai ficar assim. Porque você vai sentir a sua dor da saudade, da perca, e vai sentir a dor dele, do desencarne, de querer ficar, de não querer ir para lá, de querer estar com a família. Então a sua dor vai triplicar. Então se você encaminhar esse espírito, sua dor vai melhorar. Sua tristeza vai melhorar. Você vai passar a ter paz. Porque você precisa encaminhar esse teu parente que desencarnou. Ai, bem-vinda. Bem-vinda, Renata. Quanto tempo, amor. Você entendeu? Então esse parente seu, ele precisa ir. Liberte-o, deixe ele ir. Porque a sua dor vai melhorar quando ele for. Porque essa dor que você está sentindo não é só tua, é a sua somada com a dor dele. A hora que ele for, você vai sentir assim uma dor mais tolerável do que é que você estava sentindo antes. Certo, meus amores? Então vamos cuidar? Vamos entregar nossos parentes amados, nossos filhos queridos, que a gente vai estar com eles, gente. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus não faz nada, tá? Tem como em 3 meses desencarne já mandar mensagem através de psicografia? Tem. Depende da evolução dele. Tudo depende. Você pode mandar tudo, qualquer mensagem. Agora, se ele vai receber e quando ele vai receber, vai depender da evolução dele. Né? Ela está me perguntando aqui, a Dani, se tem como, 3 meses depois que a pessoa desencarnou, mandar mensagem através de uma psicografia. Ah, sim. Se tem como ele te mandar uma mensagem, é a mesma coisa. Depende da evolução dele. Depende de como era o espírito, a evolução espiritual dele. E às vezes ele manda mensagem, não é ele que vem trazer a mensagem, é algum espírito amigo dele que manda a mensagem por ele. Porque muitas vezes, né, é o espírito que tem um certo preparo, um certo conhecimento, ele pede lá, entendeu? Então há essa possibilidade. E às vezes pode ser um engano, um brincalhão, tá? Fingindo que tá mandando. Tudo vai depender do teor da mensagem. Principalmente se ela for uma mensagem de boa energia, de agradecimento e felicidade, com certeza vem desse espírito, porque os espíritos brincalhão e maldoso não vai te mandar uma psicografia para te ferrar, para te prejudicar, para te fazer sofrer mais ainda. Nem a espiritualidade vai deixar isso. Meu irmão, quando ele desencarnou, gente, foi bem engraçado. Meu irmão, ele era um ex-viciado de droga, né? Ex-viciado em cocaína. E ele tinha muita crise de asma e ele desencarnou justamente numa crise de asma. Não largava o cigarro e tal. E aí, quando ele desencarnou, né, que a gente no velório dele, ele lá do meu lado o tempo todo, fazendo piada. Ele era muito piadista. Ele era muito piadista e ele começou a fazer piada. Nossa, hein? Agora que eu larguei da droga, agora que eu resolvi respeitar, cuidar da minha mulher, eu morri. E agora? Como é que eu volto pra esse corpo aí? E agora? O que eu faço? Ele ficava desse jeito. Nossa, ele quase me deixou louca. E ele falando, nossa, olha lá, esse cara me ferrou, ficou me devendo, sei quanto, veio aqui chorar no meu buraco e não sei o que. Nossa, mas ele falava, a gente sentou no chão. O tanto que meu irmão falava no próprio velório. Tinha acabado de morrer, tinha horas que ele tinha desencarnado. Tá? E ele falando, olha lá fulano, nossa, quanta gente veio aqui, hein? Olha, até que eu tô, né? Até que o pessoal gostava de mim, né? E não sei o que, mas tem uns aqui que não gostam não, hein? É tudo fingido. Olha, ele não parava de falar no meu ouvido. Não parava de falar, porque desencarnou e não queria ir embora. Queria ficar ali, com a família. Dali, beijos. Ele queria ficar ali.
Aí o que aconteceu? A hora que ele foi enterrado, ele foi sugado lá pro umbral dos viciados, né? Dos auto-suicidas, né? Porque ele era um suicida direto. Ele ficou 7 anos no umbral, né? Boa tarde, Dali. Ficou 7 anos no umbral, meu irmão. E eu acordava todos os dias com o rosto molhado, sabendo que eu estava junto dele. Foram 7 anos que eu acordei chorando por causa do meu irmão. Até o dia que eu vi ele ser levado, saiu do umbral e foi para outro plano espiritual. Nunca mais chorei, né? Mas não é fácil, gente, não é fácil perder um ente querido, mas a gente tem que entender que ninguém morre, é só uma passagem. E a melhor coisa que você faz pro teu parente que morreu é rezar por ele. É a melhor coisa. É rezar por ele. E a melhor coisa que você faz com o espírito que desencarnou, que não tem nada a ver com você, tá ali só porque você tem ectoplasma para doar para ele, é botar ele para correr, filhinho. Bota para correr. Quantas vezes eu já passei por isso, de repente me dá uma tristeza, vontade de chorar. Eu falo, opa, isso não é meu. Eu não tô com vontade de chorar, não tenho motivo para chorar. Opa, filhinho, vai embora, mãezinha. Vem pegar esse coleguinha aqui, faz favor. Jesus, leva meu irmãozinho, leva ele para aí que ele não tá bem, dá um aconchego, dá uma briga aí, leva ele, faz uma velhinha, agradece, pede, toma um banho de carrego, faz qualquer coisa, leva ele embora. É assim que funciona. Nós já temos problema demais, não temos que arrumar mais problema com os nossos encostinhos. Certo, meus amores? Agora eu vou mesmo. Beijos, não esqueçam, venham lá tratar. Às vezes sua doença, filho ou filha, é espiritual. Então vai lá que o doutor te libera. Vai lá no CMA. Casa dos Mestres Ascensionados, toda quarta-feira. Vai lá que você vai ter tratado, vai ser afastado. A hora que o doutor te bota naquela maquinha lá, filho. Não tem espírito doentio que fica. Vai tudo encaminhado para o plano espiritual. Você se liberta. Certo, gente? Venham lá. Hoje tem, hein? Hoje tem atendimento. 19 horas abre o portão. Espero vocês lá. Gratidão pelo coraçãozinho. E como Jesus me ensinou a amar o meu irmão como a mim mesmo, eu descobri que eu amo vocês. Muito, tá? Muito aqui, ó. De verdade, dentro do meu coração. Até aqueles que foram embora, me deixaram. Mas eu sinto saudades e eu ainda os amo. Sempre vou amar. Certo, meus amores? Ó, beijos. Até a próxima.